O romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, é uma das obras literárias que são objeto do vestibular UESB de 2025. Essa obra foi escrita por Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Júnior é um escritor baiano, é o primeiro romance desse escritor baiano, Itamar Vieira Júnior. Ele é um geógrafo de formação, tem mestrado, graduação e mestrado nessa área, e pós-graduação em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, pela UFBA. E estudou, trabalhou, pesquisou comunidades quilombolas da Chapada Diamantina, essa região da Bahia muito conhecida em todo o território nacional, muito visitada também. É uma região que tem muita, como eu vou dizer, muito turismo, né? Hoje em dia já foi uma grande área de mineração, objeto de mineração, e hoje é também percorrida por turistas. Esse romance é o primeiro romance do Itamar Vieira Júnior. É um romance que foi publicado porque ele enviou essa obra para um concurso literário, o concurso Leia. E, como decorrência desse prêmio do Leia, ele foi publicado em 2018, isso em Portugal. Depois, em 2019, foi publicado no Brasil, pela editora Todavia, é uma editora paulista. Mas além dessas obras, Itamar publica contos, né, e poesias. Vejam a capa, né? A capa traz também duas figuras femininas com essa espada de Ogum na mão. Essa capa é muito interessante porque ela é uma capa que tem um simbolismo muito grande. E é uma capa inspirada em uma fotografia tirada em Camarões, veja esse país africano, que tem figuras semelhantes. A diferença é que na fotografia original de um italiano, ao invés dessa espada simbólica, que é essa espada de Ogum, também chamada por espada de São Jorge, né? Ela, na foto original, as duas personagens carregam facões, né? Esse instrumento de luta. Então veja que a capa traz vamos dizer, já traz um pouco do simbolismo desse romance. O romance tem 3 partes, tá? Todas elas narradas por personagens femininas, tá? E toda a história gira em torno da família de Zeca Chapéu Grande, que é o pai dessas duas meninas. A primeira parte, Fio de Corte, é narrado por Bibiano. É narrada, né, essa parte por Bibiano. A segunda parte, Torto Arado, que também dá nome ao livro, é narrada por Belonísia. E a terceira parte, Rio de Sangue, é narrada por uma entidade, né, por um espírito que vaga na comunidade. Aliás, é um espírito atemporal. O romance tem uma narração muito interessante. Como eu já disse, são três mulheres, né, ou 3 figuras femininas que narram, né? E essa figura feminina tem essa potência narrativa, né? Essa potência de fundação, de contar essa história, de recriar e de dar vida a essa história dessa família, construindo essa fundação desse quilombo, que é o quilombo que se origina nessa fazenda na qual o Zeca Chapéu Grande vem com a sua mãe quando criança. Então essa é toda a história que é narrada nesse romance Torto Arado. Esse romance que conta a história dessa família
quilombola que vive nessa comunidade, né, nessa fazenda, na Chapada Diamantina, pode ter sido inspirado pelas andanças que o Itamar Vieira Júnior fazia como funcionário do INCRA, né? Também participando das titulações dessas terras da Chapada, que eram terras pretendidas ou que eram terras quilombolas que precisavam ser registradas, né? Oficializadas como dessas comunidades. Então, possivelmente, essa teria sido uma inspiração ou uma motivação para o Itamar escrever o romance. Torto Arado também, na sua dimensão regionalista, vamos dizer, nesse seu caráter regionalista, realista, ele traz também esse conhecimento do lugar, tá? Os narradores conhecem o lugar e, obviamente, que o autor também conhece, né? O autor do romance, que constrói, que cria essas narradoras, também conhecem aquele lugar, né? E fazem conhecer, dão a conhecer através da história que conta. Portanto, né, a gente pode ver que o romance aborda vários temas. Tá? O tema principal é a questão fundiária, a luta pela terra. Veja que há muitas histórias de grilagem, tá? Há muitas histórias de ocupação. Essa história traz a luta pelo registro de uma terra em que as famílias viveram por anos, anos e anos. Viveram e trabalharam. Tá? Um outro ponto, então, portanto, esse tema da luta pela terra, né? Essa questão fundiária que é um problema na história do Brasil, né? Vejam que no Brasil a maioria das terras é ocupada por uma minoria e a maioria ocupa pequenos espaços, né? Então, além da questão fundiária, o livro aborda o êxodo rural, mas também o êxodo urbano, né? Personagens que saem do meio rural para o urbano, mas que depois voltam também para o meio rural. A questão feminina, a educação no campo, o feminino, a violência contra a mulher, né? Então, há uma infinidade de temas que o romance aborda. O romance tem essa característica, né? Um romance tem essa característica de abordar várias temáticas, né? Então, você pode conhecer um pouco da região da Chapada. Então, essa dimensão do meio ambiente também, esse tema do meio ambiente também é outro tema que você pode abordar a partir do romance. Então, uma série de outros, né? Esses foram os que me ocorreram aqui agora, né? Questão fundiária, o êxodo urbano, rural, a educação no campo, o feminino de um modo geral, o meio ambiente, violência contra a mulher é outra dimensão outro aspecto que você pode abordar também a partir do romance. E também a história da formação quilombola no Brasil, tá? Que também está relacionada à questão fundiária. Esse romance, ele tem um papel interessante também na literatura brasileira, na história da literatura brasileira. É uma linha muito forte na literatura brasileira, essa linha realista, né, de romances realistas. Ele é um romance contemporâneo, como eu falei.
o livro é resultado de um concurso literário de 2018, publicado no Brasil em 2019, então é, portanto, um romance contemporâneo, mas participa de uma tradição literária brasileira que é o realismo, que conta, né, elementos ligados, ou histórias ligadas à realidade. No entanto, traz peculiaridades. Por quê? Porque, embora realista, esse romance é diferente, né, de uma literatura realista e regional, principalmente regionalista brasileira, né? Vamos colocar esse regionalismo entre aspas, inclusive, porque é um conceito que a gente precisa discutir um pouco, né? Mas, diferente dessa tradição realista e regionalista brasileira, principalmente regionalista, ele traz essa peculiaridade, né? Ele quebra com o que a gente chama a verossimilhança. O que é a verossimilhança? Esse é um conceito, é uma compreensão assim, que a gente traz de Aristóteles, que a gente vai buscar em Aristóteles, que é o quê? Uma correspondência ao verdadeiro, né? No caso, por exemplo, as narradoras aqui, eu já falei, são narradoras de primeira pessoa. No entanto, né, não é crível ou verossímil que uma entidade, pelo menos não para todos, né, que uma entidade narre uma história. Então, nesse sentido, há essa quebra da verossimilhança. Nesse sentido, diferente do comum da narrativa, dos romances regionalistas, que eram narrados em terceira pessoa, nem todos, obviamente, a gente pensar, mas a maioria era narrada em terceira pessoa. Esse romance ele é narrado na primeira pessoa, né? Conta essa fundação, essa história de força mística e até mítica, né? E também política, porque é uma luta de posse pela terra. Um outro aspecto dessa narrativa realista é essa história narrada por personagens marginais, né? Ou personagens que normalmente não apareciam nesses romances regionalistas como personagens, mas não como narradores, né? Não como donos de uma voz, né? Com essa potência de criação, né? Que é o Torto Arado, no Torto Arado. Então você tem quem? Quem narra nesses romances, né? Uma entidade mítica de uma religião que é discriminada, né? Que é uma religião afro-indígena, né? Essa é a Santa Rita Pescadeira. É uma entidade, é um encantado, né? É uma entidade espiritual. E quem são Belonísia e Bibiana? São quilombolas, personagens, né, afro-indígenas. Então, esse romance também traz essa peculiaridade de ser narrado por personagens, né, que historicamente não figuram como vozes narrativas, né, como donos da voz, né, como os portadores de uma voz de fundação, né, com esse poder de contar. A Belonísia, uma das narradoras, ela perde a língua no início da primeira narração, né? Nesse fio de corte. Veja que ela, de forma verossímil, ela não contaria, ela não poderia contar a história, né? Mas no romance ela conta, tanto ela como a entidade. Veja então essa condição, né, de ausência de uma língua poderia ser uma metáfora, né? Poderia figurar como uma metáfora,
uma forma de mostrar a ausência de voz que personagens, que figuras históricas tiveram na literatura, como representação na literatura, né? Essa ausência de representatividade na literatura brasileira, né? Então, é uma possibilidade essa da ausência da língua ser essa metáfora, né? Desse silenciamento dessas vozes na literatura brasileira e dessas histórias também, né? Como figuras que contam e fazem valer a sua história.